Está começando o Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E, antes de mais nada, curta esse episódio, Assista até o final. Se gostar, deixe um comentário. Se não gostar, deixe 2 comentários. E faremos o possível para trazer mais conhecimento. Hoje estamos aqui com um convidado, Luiz Gustavo de Souza, da Apta Engenharia Ambiental. Exatamente. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Luiz. Obrigado a vocês. Prazer te receber aqui, contar um pouquinho da sua história, o que é o seu trabalho, para o pessoal entender aí, que é um segmento, para mim, bastante diferente, que eu não conheço nada nessa área aí, e com certeza tem muitos desafios, né? A parte de engenharia ambiental era tanto focada para pessoas, tanto focadas para as empresas. Para as pessoas, vamos supor, você tem uma chácara e você tem um rio que corta a sua chácara. Então, vamos supor que às vezes você quer ter a APP e você tem que fazer essa delimitação. Esse serviço de engenharia ambiental você tem que contratar para delimitar quanto que é a APP destinado para a marinha, né? Entendi. Por conta do rio, riacho que tem ali Isso. Tá bom? Esse tipo de serviço uma pessoa física consegue me contratar também. E também tem as empresas, né? Que envolve todas as partes de licenciamento ambiental, das licenças do meio ambiente. No estado de São Paulo tem a CETESB, que é a parte que é responsável toda focado no meio ambiente, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do estado de São Paulo. Ela que faz a fiscalização, controle, autua as empresas que estão envolvidas. Atua e não tem dó, não. Não tem dó. Não tem que ter mesmo, né? O meio ambiente a gente tem que ser protegido. Tem que ser protegido. Aos poucos as empresas estão tomando uma consciência maior, que é o famoso selo verde. Qual que é a vantagem? Você tem um produto ou um serviço que tenha esse selo verde, você consegue agregar valor no seu produto. O valor que eu quero dizer não é preço final, é o valor porque eu tenho que contratar seu serviço, porque eu tenho que usar o seu produto. Você consegue agregar valor nesse sentido. Se torna uma empresa amiga do meio ambiente. Eu costumo muito enfatizar esse ponto. As empresas se tornando um amigo do meio ambiente, sabe que você tem essa preocupação com o próximo. Porque o meio ambiente tem a ver também com a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É a consciência com o próximo. Então você tem a sua área de atuação e vamos supor que você produz aí plástico, embalagens de plástico, ou mesmo essa capa desse notebook. Não é só vender, você tem que respeitar o próximo. Como você vai fazer isso? Fazendo as licenças de meio ambiente, captando o máximo possível, não gastando o máximo possível de recursos, e sim reutilizando ele. Então tem todas essas etapas, né? Entra também a questão de descarte de resíduo. Hoje em dia está pegando muito em cima disso, porque tem que ter o resíduo zero, né? O pessoal fala que é resíduo zero. Hoje em dia os aterros sanitários eles só recebem mesmo lixo doméstico. Tem muitos ainda que recebem tudo misturado, mas a tendência é o quê? Você criar um aterro sanitário que tem as camadas ali, chamado de células. Essas células vão ser contempladas somente com lixo orgânico. Hoje eu fiz parte de um projeto do aterro sanitário, mas não sei se foi para frente, porque me contrataram até uma parte. Não sei se chegou a finalizar. Você só ajudou no apoio na hora de elaborar, a execução ainda não acompanhou. E aí eles pegaram e falaram assim, eu quero criar um aterro, mas eu quero que seja zero resíduo, só orgânico. Então fizemos o quê? Fizemos toda uma parte das células, que vai receber esse lixo orgânico, e também a parte da triagem. Então o que é um plástico, o que é a parte Mas eles tinham esses processos dentro do aterro para só descartar? Era uma empresa e a parte da implantação. Então, essa é uma empresa consciente, porque ela não construiu o aterro e depois vamos pensar como fazer. Ela teve essa consciência, primeiro como a parte ambiental é o foco, vamos ver com um engenheiro responsável se é possível fazer isso ou não. Então, teve todo um estudo, lógico que é possível,
fazer a triagem, só que tem que ter mão de obra, investimento. Equipamento. Exato. E eu peguei e falei para eles assim, que mesmo tendo só o lixo orgânico, se dependendo, porque hoje o fator que ruinou aterro sanitário é o espaço. Então, cada vez mais tem mais gente morando, com menos resíduo, com menos espaço para descarte. Aqui em Piracicaba mesmo, nem é aqui, né? Acho que quando se faz o descarte da coleta de lixo, do crédito de lixo, não sei exatamente onde que é, mas é bem afastado e tal. Porque tem que ser distante da cidade, né? Pode ser próximo do centro urbano e tal. Isso, por causa de mau odor, porque gera muito urubu, são aves carniceiras, né? Poucas pessoas sabem, mas urubu é protegido pelo IBAMA. Então, então é assim, se um dia você estiver na estrada, se vier alguém vendo com você se atropelar, meu amigo, você tá preso. Porque o urubu, se você pegar e matar... Gustavo, como que foi, assim, como que é o teu histórico de carreira? Você é formado em engenharia ambiental? Sou formado em engenharia ambiental. Você atuou em empresas privadas e depois começou a empreender ou já foi direto a empreender, começar com a tua empresa? Eu me formei em engenharia ambiental, depois comecei a fazer estágio. Eu fiz estágio, nada a ver com a minha área. Se quiser, como eu queria adquirir conhecimento, como eu queria pegar e falar, não, eu quero conhecer os processos. Porque assim, quando a gente se forma em engenharia ambiental, como eu estava conversando... Quando a gente se forma, a gente não sabe nada. Exatamente. Uma coisa é você ter a teoria, mas a prática... Que também é superficial, né? Não sabe se eu tenho nada. Tem nada de base. Então, o que eu fiz? Eu vou me submeter. Então, eu deixei de ser contratado como office boy. Eu não tive esse... Eu me formei em engenharia ambiental, sou engenheiro. Preciso ser engenheiro. Tem muitas pessoas assim, mas Quero sair ganhando 5 mil. Doce ilusão. Não, preferi ser contratado como... Era como secretário assinado como office boy, mas não deixava de ser um estágio, né? Porque eles não poderiam contratar então, como estagiário, porque eu já estava formado. Então foi como um office boy, só peguei experiência, participei de reuniões, de network. Para entender do processo de uma empresa. Exato. A parte corporativa, administrativa ali em geral. Exatamente. Legal, cara. Mas é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso. Fez o processo inverso. Agora que eu estudei, eu vou aprender, né? Porque vocês não aprendem nada. A professora tá ali, fala uma coisa, nossa, é tão fácil assim. É só chegar e pegar a documentação. Mas não. Ainda mais, imagina nessa área, né, de engenharia ambiental, que você está lidando diretamente com 1 milhão de leis, cara. A lei está ali. Bastante. Puta, vai interpretar aquilo, vai colocar aquilo em prática. Super. E na minha época era um código florestal, e quando eu estava terminando a faculdade, atualizou, mudou outro, é um código florestal totalmente novo. Sério? Não, tudo que tinha no antigo, algumas coisas valem ainda, mas a maioria foi tudo reutilizado, foi tudo um processo novo. Quando foi feita essa atualização? Foi feito em 2009, se eu não me engano, 2010 por aí. As novas tendências mundiais. Em 2010, então você vê que... Bem no finalzinho mesmo. Vou fazer o que da vida? Assinou o diploma, não sei mais nada. O professor me pegou, ficou 2 semestres estudando comigo, 3 semestres, não, quando eu falei assim. Eu já saí e falei, opa, eu vou fazer o quê? Eu já sei desmunhos de cabo a rabo. Chegar, altera tudo. E aí? Trocou daí. Aí veio o Google. Peraí. Vamos. Que ferro. E depois dessa empresa, eu peguei e me candidatei numa empresa chamada Ambiental Resíduos. Lá eu não fiquei como engenheiro ainda, fiquei como analista, mas era um pouco maior. E eu fui responsável tanto na parte de campo, tanto na parte de relatórios. E nessa parte foi onde me descobri mesmo na parte de gerenciamento de área contaminada. Gostei muito, pretendo fazer uma pós. Tudo que eu sei foi na marra. Foi ali no dia a dia, engenheiro formado, mas eu pegava
fazer sondagem, buraco no chão. Enfrentando os desafios que o dia a dia trazia para você dentro da empresa. Exatamente. Então foi ali que eu aprendi. É o melhor aprendi. aprendizado. Eu ouso dizer que você vai acabar fazendo uma pós e vai dar aula para os outros. E eu peguei e falei, eu quero fazer essa parte. Então eu quero pegar e... Aí eu comecei a fazer do zero mesmo, sinceramente, um pouquinho de pedreiro, não desmerecendo, mas um pouquinho de pedreiro, porque eu faço a soldagem, eu tenho que acertar uma chamada câmara de calçada. Aí eu falei assim, se uma pessoa tiver doente, se não puder vir, o que eu vou fazer? Vai deixar aberto o buraco? Tem que saber acertar essa câmara de calçada. Aí eu perguntei pro responsável, chamado Antônio, como que podia fazer essa... Ele me ensinou até fazer a massa de cimento, como acertar, nivelar. Falei, opa, já aprendi já. Porque se o cara tivesse faltar, tá doente, eu tô não pode deixar aberto o processo, se baixar uma fiscalização nesse momento, ele vai tomar uma multa. Exatamente. Então tem que saber fazer tudo mesmo. Então, assim, eu não sou uma pessoa, sou uma pessoa totalmente tranquila nessa parte. Não vou fazer porque não é meu serviço. Não é meu serviço. Se você toma uma multa, meu amigo. E assim, como que você virou essa chave? Você estava dentro de empresas, aprendeu a prática ali vamos dizer assim, todo o processo. Isso. E aí você falou, agora eu cansei disso aqui, quero mais aventura, vou começar uma empresa. Vou vender serviço. Vou ficar rico, vou montar um negócio. A ilusão, né? A ilusão, exatamente. A ilusão pegou tudo. É a chave. Não que não se fique rico tendo negócio, tá? Normalmente os ricos são os que têm negócio próprio, mas não é da noite pro dia. Não, estamos batalhando ali. Batalhando e muito sacrifício, não é assim que você, eu vou abrir uma empresa e vai... Da noite pro dia ficou milionário. Exatamente. Esse da noite pro dia levou 10, 15 anos. Né? Exatamente. Eu tinha uma ilusão quando eu comecei, que era, eu vou pegar 5 clientes por mês, no final do ano eu tenho 50, 60 clientes, 60 clientes a um salário mínimo, que era o padrão de contabilidade, dá mais de 60 mil de faturamento, aí eu não tenho custo, porque eu vou fazer essas 60 empresas e é tudo lindo. E na teoria a prática não funciona. Na teoria a prática não funciona. Ao contrário, na prática a teoria não funciona. Aí foi onde você... E aí, como que foi? Aí você chegou um dia e falou assim, vou pedir conta aqui, vou abrir minha empresa. Eu estava nessa empresa, Ambiental Resíduos, e... Ambiental aqui para esse serviço aqui em Piracicaba? Não, era de Limeira. Ambiental aqui. Fechou hoje, não existe mais, mas antes era da cidade de Limeira, e prestava serviço para as garagens de ônibus. Do município de São Paulo, Campinas, foi onde que eu fiquei responsável técnico por essas garagens de ônibus. Então, todas as garagens de ônibus posso falar o nome da importância? Chamado Grupo do Bernardino, não sei se você já ouviu falar. Bernardino. Já ouviu falar? É dono da Mira Bus, Abdurus Campinas, acho que a Vesper também é dele, eu não estou lembrado. Eu não estou lembrado se a Vesper é dele ou não, tá? Não vou falar 100% de certeza, mas eu sei que a Abdurus Campinas era dele, sim. A aviação VB também, aviação Bonavita, é deles também. Então é um grupo grande e saiu um boato, bem nada de certeza, que também era um dos sócios da fabricação da Macarrão Renata, sabe, biscoito Renata, também deles. E aí me tornei responsável técnico deles, foi aonde o pessoal falou, por que você não abre empresa? Mas não faz isso. Não que seja eles que falaram, mas foi o supervisor chegou para mim, você tem empresa? E eu fiquei, nossa, na época eu fiquei pensando, por que não? Tem muitas pessoas que abrem empresa, não é da sua área, não é engenheiro ambiental, não é contador, mas tem uma empresa que tem 5, 6 funcionários e é formado. Tá dando para uma pessoa que não é nem formado. Né? E aí eu peguei e falei assim, por que não? Eu vou tentar. Aí em 2018 eu fiquei desempregado, aí eu pensei, isso já era uma outra empresa já, totalmente fora. Já tinha trocado. Aí eu falei assim, bom, ou eu fico como funcionário, ou eu vou para empreendedorismo. Eu vou abrir minha empresa. Eu vou escolher. Ou fico desempregado. Fico desempregado sem fazer nada. Porque esse medo de seguro-desemprego aí, daqui 6 meses eu vou ver o que eu faço. Né?
E o que fez você tomar a decisão de não vou procurar emprego, Não vou mais mandar montar o meu currículo. negócio? Na verdade, eu me arrisquei. Não vou falar assim, porque a minha tia ela trabalhou muitos anos numa escola de idiomas e ela trabalhou na parte de contábil e também de seleção. Então ela falou, não, se tiver a chance, vai no funcionário. Vai ser empregado. Vai ser empregado. Aí eu tenho a minha mãe, e que ela via potencial, porque mãe é mãe, né? Quem não vê qual mãe que não vê potencial no seu próprio filho, né? Uhum. Aí, falei, você tem potencial, abre uma empresa, Legal. eu acho que você vai conseguir tocar um pouco mais. O negócio. Você vai ganhar um pouco mais. Aí eu peguei e abri. Não é normal, viu? Não é normal? A maioria quer a suposta segurança de ser empregado. A maioria você fala, vou abrir uma empresa. Você tá louco? A recomendação principal é faça concurso público, depois... Concurso público é o primeiro. E na sua área tem... a gente estava conversando outro dia, você falou, né? Passei, só interrompendo um pouquinho, passei no curso público do IBAMA. Nossa, legal. Muito legal. Aí, legal, maravilha. Ótimo, perfeito. Concurso IBAMA. Então, Vai fiscalizar onde? Aonde eu vou trabalhar? Em Manaus. Em Amazonas, no meio do mato. Para ganhar miséria. Para ganhar, na época era 3 mil. Lógico, 3 mil é dinheiro, concordo, 3 mil é dinheiro e tudo mais, mas quanto vale a sua vida? Você está no meio do mato. Não, e sem contar que lá a fiscalização é... Não, é o lugar mais perigoso, eu acho que se fiscalizar é lá. Se você chegar assim, eu sou fiscal do meio ambiente. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você barra só uma obra, na segunda... O cara só faz isso aqui assim. Pronto, e aí? E naquela região aí... Se falar, some ainda, viu? Se falar, some. É muito arriscado. Então, assim, a minha mãe, não vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Se for para ganhar isso, se for para ganhar 3.200, você ganha aqui. Se fosse uns 30 mil, você contrata a segurança e vai, né? Vai. Mas a gente sabe como o órgão público é. Então, eu preferi ficar aqui. E como que funcionou esse começo? Você falou que começou em 2019? 2019. Que aí você fundou a empresa lá? Em 2018 eu saí, ficou ali um tempo. Eu fiquei refletindo, sabendo o que eu vou fazer, antes de ver se eu sigo o desemprego. Uhum. Aí eu falei assim, deixa eu ver, agora acho que eu vou começar a minha empresa. E como você já tinha sido incentivado, então assim, você tinha já contatos. Que facilitava muito, né? Aí você foi atrás de... Como foi ir atrás do primeiro cliente? Conta aí pra nós. Primeiro, eu dou uma dica para quem quer abrir uma empresa. Antes de abrir a empresa, eu aprendi no grupo de negócios do Sebrae, aprendi pelo Sebrae, aprendi por contato quem fez o Empretec, todo mundo fala a mesma coisa. Faz uma modelagem do seu negócio. E eu não fiz. Eu abri, vou abrir, que eu só sei que eu vou abrir. Inclusive, nós temos um episódio que a gente ensina a fazer um modelo de negócio Canvas aí, né? Volta lá, depois, não sei o número agora de cabeça do episódio, mas fica ligado aí, volta nesse episódio que é bem legal. Exatamente, porque você tem que conhecer o seu produto, primeiramente, ou o seu serviço, você tem que conhecer qual é o seu foco. Seu foco é Vamos dar um exemplo aqui, vamos criar um exemplo. Eu quero vender roupas, ótimo. O episódio é justamente sobre uma loja de roupas. E eu não cheguei a ver. Não cheguei a ver ainda. Eu quero abrir uma loja de roupa, vamos mudar. Vamos, sei lá. Não, pode seguir esse exemplo aí, não tem problema não. Então, aqui do meu aqui, você disse loja de roupa. Tá. Você quer abrir uma loja de roupa para qual segmento? Masculino, feminino, kids ou adolescência? Eu quero kids. Kids, ok. Menino, menina. Menino e menina. Tá. Então, qual é o seu meio de divulgação? LinkedIn não serve. Ninguém vai entrar no LinkedIn para achar uma roupa. Uhum. Eu penso desse jeito. Se tiver uma pessoa que pensa diferente, comenta aí. Então, vamos supor que você tem o Kids para menino e menina na loja de roupa. Qual que vai ser o seu meio de divulgação? Facebook, Instagram, TikTok? O pessoal tem preconceito no TikTok. Mídia tradicional, outdoor, panfletagem. O pessoal tem medo do TikTok, que é da dancinha. Então, você que está assistindo, o Sebrae vai ter uma palestra, fazendo divulgação aqui, sobre que TikTok não é só uma dancinha, é mais que isso, né? Não, tem muitos negócios sendo gerados através do TikTok. Todas as plataformas de mídia social, na verdade, eles têm mídia social e é onde eles ganham dinheiro. Exatamente. Então, assim, você tem que saber primeiro
o primeiro seu plano de negócio, a sua modelagem de negócio. Feito Conhecer isso, o público, conhecer o público, faixa de renda. Exatamente. Segundo, ter uma boa assessoria, tanto na parte contábil, porque vamos supor, se você consegue abrir como MEI, por que você vai abrir uma limitada? Não Você é? vai começar com uma Ou e-mail. vice-versa, né? Você não sabe se vai dar certo, você vai investir uma jorrada de dinheiro sabendo se não vai dar certo. Começa como ME, como MEI, aí pelo menos você... Se a classificação permitir, né? Porque tem algumas empresas que não podem. Exato, Então, exato. é por isso que é bom consultar alguém. Um contador é uma pessoa que trabalha somente com isso, que vai abrir uma empresa, que é o contador, que eu. Acabou de cair no nosso colo e fica, pô, não tem uma lei que diz que tem que ser o contador para abrir. Na verdade, o certo seria o advogado, que é o contrato social ali e tal. Sei. Mas hoje está na mão do contador, no geral. Então, assim, você tem que ter uma Estudo prévio também. Estudo prévio também. Porque a parte da tributária foi o que me pegou de calça curta. Isso Porque quando chegou lá, eu falei pra moça, ó. Tomou com 15% direto, né? Direto. Já vai passar aí consultoria. 15,5, né? Mas eu pode pôr o MEI, porque o MEI também faz importante. Aí ele falou assim, ó, não, mas tem empresa que não é na parte de MEI. Aí que tá, eu fui mal associado, ainda bem que agora eu achei a coisa certa. Não, você é empresário, se eu estivesse falando certo, não vou falar o nome dela, mas pode falar, ela fez certo. Na época foi uma ENL, investiu aí, ela pegou e falou assim, ó, eu quando fui assinar o contrato social, virar R$100 mil de aporte. Eu falei, não tenho R$100 mil não, você não tem nem 20 mil, nem 10 mil para abrir. Como vou fazer para abrir isso aqui? Não, fica tranquilo que a Receita Federal ela não checa isso. Não checa. Eu falei, tá bom, eu vou confiar em você. Abriu, né? Quando eu falei assim, mas eu quero pagar, antes disso eu falei, eu quero pagar o mesmo imposto possível. Não, a sua empresa tem que ser inérita, tem que ser não sei o que. Foi o primeiro serviço meu, 15,5% de imposto. Lá em cima, até lá em cima. Acho que tem imposto mais alto. Mas para quem está começando 15,5% é muita coisa. Mas dentro dos segmentos do Simples Nacional, a consultoria, que normalmente quando você tem uma profissão regulamentada, a consultoria toda sai em 15,5%, é a mais cara que tem. 15,5%. Aí eu até tentei falar para eles assim, tem uns, na época surgiu a oportunidade de abrir uma outra empresa. A moça falou, não, você não pode abrir empresa. Você só pode ter uma empresa só. Aí ela confundiu as... Depois de muitos anos, fiquei sabendo que pode abrir. Pode. Quantas empresas você quiser. É bom você não pode ter MEI. Não, MEI não. Não, você não pode ter MEI. É por isso que é bom você ter uma boa assessoria. Então, porque oportunidade passa, às vezes, a oportunidade passa uma vez na sua vida. Foi o que aconteceu. Eu falei não. Então, o selado não passa duas vezes. Exato. Esse negócio que você está falando, né? Até o Cleiton tá falando bobagem também, me corrige, mas... Não, você já falou tanto, acho que você já decorou todo esse rolê aí de MEI, ME. Primeiro que assim, eu não sei quando que entrou a opção de sociedade unipessoal. 19. Então ele já tinha essa opção. Tinha empresa. Mas era talvez recente, ela não tinha se informado. Não, mas entrou assim, peraí. 18 foi eleição, Bolsonaro assumiu em 19, foi tipo meados de 19. Foi durante foi o Paulo Guedes que aprovou essa medida. Então, talvez quando você abriu a empresa ainda não existisse a opção de sociedade unipessoal, que é uma opção muito interessante hoje. Né? A burocracia é muito menor do que o MEREL e tal, a comprovação de renda de 100 mil que tinha, né? Hoje não existe isso, né, na pessoal. Mas o porém de você ter mais de uma empresa é que o imposto, assim, o faturamento soma. O faturamento soma para considerar a faixa de imposto que você vai pagar. Não, só uma correção. O faturamento soma para te excluir do Simples. Vamos excluir do Simples? Porque vamos supor, você abriu uma empresa lá de engenharia ambiental, lá consultoria. Sua empresa está aqui bonitinha, só tem você de sócio, é uma IRE. Aí surgiu uma oportunidade para você ser sócio em outra, você vai ser sócio em outra aqui. O faturamento das duas vai somar para fins de exclusão do Simples. Então, se as duas somadas bater 4.800.000, as duas saem do Simples. As duas saem do Simples. Isso. Mas não implica no faixa cálculo de faturamento, vamos supor, se era um comércio, não sei que tipo de empresa era. Era um comércio? Então, aí no comércio, no faturamento de comércio, você vai pagar 4%,
e na consultoria você vai pagar 15,5. Então você já vê a diferença aí do comércio para profissões de prestação de serviço. Exatamente isso. É uma facada, mas poderia ter aberto uma boa, e aí você só teria que ter uma gestão ali de quanto está faturando aqui, mas eu acho que quando você chega num patamar de 4.800.000 por ano, eu acho legal você sair do simples. Então é que isso pode ser vantajoso para quem está nas duas empresas, mas às vezes você tem um sócio que está só em uma e ele acaba sendo prejudicado. Isso, aí você tem várias outras estratégias, né, para abrir outras empresas. Então aí surgiu a sociedade limitada unipessoal, que não tem exigência do capital mínimo. Você poderia, por exemplo, ter 2 sociedades limitadas unipessoal. Isso não faz muito sentido se você pensar no conceito teórico, mas você pode. Você pode ter 2 CNPJs, você sendo o único sócio em segmentos diferentes, entendeu? Vamos supor, você tem consultoria e comércio. Você deixa um CNPJ só para consultoria e um só para o comércio. Ah, por que, Cleito? Porque às vezes o faturamento do comércio ele é alto e ele aumenta o tributo da consultoria. E aí você fica uma equação muito complicada. Aí é mais fácil abrir 2 CNPJ separados. Tá vendo? Porque aí você tem que pagar 2 contabilidades. Então, aí você tem que dosar para ver se vai. Aí você tem que, então, aí é tudo jogar número na mesa e calcular. Você tem que pegar, separar, antes de tomar qualquer atitude, você tem que ter um ponderamento do que você vai fazer, quanto de custo qual é o seu custo, qual vai ser a sua margem de lucro, qual é o custo variável, o custo fixo. Tem muitos empresários que hoje em dia na gente conversa, qual é o seu custo variável? O que é isso? Ideia. Não sabe. Entendeu? Então, é complicado. E é usar esses dados, ter esses dados e usar eles, né? Às vezes, assim, o que é meu custo variável? Às vezes o cara sabe. Mas não sabe, exato. Ele só olha lá, faturou tanto. Qual é a margem de lucro? Exatamente. Por que você tem esse lucro? Está alto ou está baixo referente ao resto do mercado? Né? Para tomar decisões. Por isso que uma empresa bem assessorada é tudo. Tem que ter uma assessoria. E assim, gente, agora falando para a audiência, às vezes o contador, você chega para o contador, e eu gosto de usar o termo que o contador ele é médico de empresa. Porque aí valoriza a minha profissão como medicina. Não é porque o cara só busca a hora que tá ferrado, né? É igual também. Mas assim, quando você vai no médico, por exemplo, vamos fugir do SUS, tá? Vamos pensar no médico particular. Você vai lá, paga uma consulta, sei lá, R$300 de um especialista, ele vai lá, faz uma consulta, pega uma bateria de exames e te devolve um diagnóstico. Aí você pagou para ele ali R$300, R$400. Aí você chega para um contador e faz essa pergunta, ele vai falar, olha, eu cobro R$400, R$500 para fazer esse estudo para você, para ver se compensa ter 2 CNPJ, um só. Aí o cara fala, não, é muito caro. Aí você vai em outro, aí o outro fala assim, não, dá para fazer do jeito que você quer. E aí dá cagada. E aí o barato saiu caro. Então assim, é isso. Então às vezes chega no contador no primeiro momento e fala assim, quanto você cobra fazer um estudo tributário? Eu quero ter uma consultoria de ambiental e surgiu uma oportunidade de comércio, qual que é a melhor estratégia, onde eu pago menos imposto? Isso não é sonegação, isso se chama elisão fiscal. É quando você reduz a carga tributária dentro da lei. Só que a maioria dos empresários, eles só vão olhar isso depois de constituída a empresa, quando chega o DAS, aí ele fala, nossa, estou pagando muito. Então, você quer que eu faça um estudo? Por que você não me falou antes? Não, eu falei, mas você não quis pagar a consulta, nada. Enfim. Deixa de pagar uma consulta aí. Paga mais caro no primeiro boleto do DARF. Exato. Quando a pessoa vê o boleto e fica sabendo qual que era a sua consulta, você puxa vida. O que eu fiz? Aí assim, aí eu não sei se tem como reverter, como voltar. Tem como reverter. Só que é mais Só que, por exemplo, vamos supor, você pagou para abrir a empresa. Aí o cara, sei lá, tem empresa que cobra R$2.000 e tem empresa que abre de graça. Então não vou falar no meio termo. R$1.000. Você pagou R$1.000 para abrir a empresa. Aí você assustou lá com 2, 3 meses, você assustou com o imposto. Aí você vai lá, faz um estudo para mim. Às vezes, o que acontece? Às vezes o contador que te atendeu te oferece, recusa, aí você abre com outro. Aí depois no outro você pede fazer um estudo e aí ele cobra mais ou menos o mesmo preço. E aí ele monta o estudo para você e fala, olha, é melhor vir para cá. Aí você fala, quero alterar a minha empresa. Para alterar, eu cobro R$1.000 também. Porque para alterar a empresa eu tenho o mesmo custo de abrir. Eu tenho que alterar um contrato social, tenho que revisar, tenho que protocolar em junta, tenho que protocolar em prefeitura. Exatamente. E aí você vai ter mais R$1.000 para abrir a outra. E aí, como é um serviço, vamos dizer assim, um combo de serviço, um pacote, ali, um combo do McDonald's, aí talvez a pessoa faça um descontinho ali e fala, não, beleza, vamos abrir parceria. Mas é mais fácil você pagar a consulta, assim como na medicina. Você vai no médico e pergunta qual é o melhor caminho. Você não sai tomando os remédios, quer dizer, uma galera sai. Toma os remédios e vai lá quando dá merda. E aí sai mais caro, né? Então,
tudo que você faz de forma precipitada, você faz 2 vezes, normalmente fica mais caro. Sim. Exatamente. É o que você disse, é uma empresa, né? Chama PJ, uma pessoa jurídica. Se uma pessoa física vai no médico, a pessoa PJ tem que ir num contador, num tributarista, advogado. Então, o melhor dos mundos, assim, eu sei que é inviável, tá, gente? Meu antigo diretor falava, o mundo da Barbie é o mundo perfeito, né? O melhor dos mundos seria que o empresário tivesse ali um capital separado ali, sei lá, 10 mil reais, 5 mil reais, ou sentasse numa mesa com um advogado, com um contador, de repente até um especialista financeiro, porque o contador ele faz a parte mais operacional e o especialista financeiro vai fazer uma parte mais específica do financeiro. Sentar com os 3, pagar uma consulta para cada um e falar, eu quero abrir esse negócio. Me mostra os estudos de mercado, me mostra como que está o mercado, qual que é a previsão. O advogado fala, aqui você tem risco trabalhista, o risco trabalhista no comércio é esse, o risco ambiental, as multas do... Custa caro. Quando eu falei, é o mundo da Barbie. Custa caro. Eu entendo que para a maioria dos negócios não é viável fazer isso, porque às vezes você não tem nem uns 10 mil ali para botar na mesa começar no negócio, momento, né? Mas nada impede de, conforme você vai crescendo, fazer isso depois para ajustar. Sempre revisando. Sim. Que é o que tem que ser feito, é o monitoramento constante do seu negócio, ver para onde ele está indo, se ali é o caminho certo. Foi exatamente isso que o cliente falou. Eu, quando abri a empresa com apenas 5 mil reais. E foi porque eu na época, falava, empresa, o que é? Eu não tinha essa visão que o Sebrae me ajudou a ter. Eu tinha a visão que abrir empresa precisa de um contador. Ponto. E aí eu caí num contador que também não, né, assim, que não tinha muito ali, mas comparado saiu caro. Então, assim... Mas ficou aprendizado. Depois consegui reverter, que o cliente falou, mas tem que pagar, mas tem que reverter. Então eu consegui, eu já achei tá certo, tá tudo certinho. Mas justamente isso, o seu plano de negócio, eu não estou falando isso, o Gustavo, ele fez isso na sua empresa, não, eu não fiz nada disso. Eu cheguei, tinha 5 mil, eu fui no contador e falei, eu quero abrir minha empresa. Então, se hoje eu tivesse essa visão que o Sebrae me ajudou, que o Network está me ajudando, como você está me ajudando, essa parte de trocar informação, nossa... Teria sido muito diferente lá no começo. Muito. E tem coisa, se você começa errado, é difícil você corrigir. Você até que consegue corrigir, mas tem coisa um custo, às vezes esse custo é muito alto. O pessoal tem muitas vezes, o pessoal fala, começa errado, vai dar errado. Nem sempre, tem como corrigir. Eu tenho um amigo que falava, a única coisa que a gente ainda não dá jeito é pra morte, o resto a gente consegue resolver. Só que tem custo. E às vezes o custo é psicológico, você vai ter que restartar o negócio. Às vezes teve cliente que eu já falei, fecha esse CNPJ da Baixa, vamos começar outro. Da Baixa nesse, zera... Não, mas já tem cadastro nos fornecedores, já tem histórico de banco. Esse é o custo. Eu pensei nisso, fazer com a Apta, fechar a Apta e fazer tudo do zero. Mas só que, quando eu cheguei no grupo de negócios, eu falo sempre do centro, percebi que o Sebrae realmente mudou minha vida e está mudando ainda. É todo empresário que passa por lá, nós estamos lá, né, com frequência. Eu cheguei, estava numa reunião da FUMEP e o advogado, me desculpa se está assistindo, tá? O ex-procurador do município de Piracicaba chegou e falou assim, eu já ouvi falar da sua empresa. Como assim? Eu tenho a página, construí uma página com muito sacrifício, mas eu não cheguei a divulgar, não cheguei a fazer clientes. Então não, alguém já falou para mim da sua empresa. Eu falei, o quê? Esse cara tá jogando verde em mim. Tá jogando alguma coisa pra mim, né? Quando ele falou assim, mas eu sou advogado na parte de direito ambiental, logo eu associei, será que é bom ou é ruim? Né? Será que eu fiz uma coisa errada ou eu fiz uma coisa errada? É um misto de felicidade com preocupação. Exatamente, porque direito ambiental chegou na parte de procurador do município de Piracicaba, porque eu já tinha feito um serviço aqui em Piracicaba, uma empresa galvânica, e agora? Ruim ou é bom? Eu falei, deixa eu perguntar, é ruim ou é bom? Não, fica tranquilo que é bom. Graças a Deus. Então tá tudo em ordem. Então que bom que você ficou sabendo da minha empresa. Aí nós trocamos o cartão e fluiu a conversa. Legal. O networking, né, o contato com as pessoas, eu digo que é mais importante do que qualquer outra coisa.
Porque melhor do que você saber uma informação é saber quem sabe. Então, assim, você, por exemplo, não tem conhecimentos profundos de contabilidade. Não. Vou procurar alguém, eu creio. Eu creio. Exato. Preciso de alguma coisa na parte de náutica. Tem o Felipe. Não sei o que, tem edição de vídeo, tem o Lucas. Né? Então, quando você tem essa rede de contatos, cara, seus problemas vão ser resolvidos de um jeito ou de outro. Ou pelo menos encaminhados. Porque fica muito mais fácil. Por exemplo, não tem como saber. Não. E o Google traz muita resposta errada. Tem, bastante. O que mais tem? Porque é uma rede que você consegue, qualquer um posta qualquer coisa, então a chance de erro é grande. E hoje você atende indústrias, mais indústria ou tem empresa de comércio também que atende? Porque quando você fala, porque assim, quando você fala de engenharia ambiental, me vem muito na cabeça indústria. Porque tem a questão da resina, da produção e tudo mais. Mas comércio também consome, tem bastante, não? Sim, então, vamos por partes. Fazendas. A fazenda pode contratar um serviço de engenharia ambiental. Eu não peguei ainda nenhum cliente de ter fazenda, mas se um fazendeiro, produtor rural, tem uma fabricação de queijo, ele precisa das licenças ambientais, precisa da licença da Anvisa, e toda essa parte, vamos para pessoas que quiser montar um hotel fazenda, precisa do seu serviço. Vai precisar dependendo, vai precisar do INCRE, do levantamento de planimetria, vai precisar do cadastro rural, né? Então, tem toda essa parte. Hoje, eu estou atuando mais para as indústrias, porque é difícil você ter uma pessoa que tem uma fazenda e hoje me procurar. Né? As indústrias é mais fácil, porque tem no Google, tem o telefone, às vezes o telefone chama e atende, ou é o telefone da vizinha, ou é o telefone do lá, não está atualizado, mas tem o telefone. Tem um meio de contato. Para o fazendeiro não tem isso, né? Então fazendeiro mesmo, é puro network, puro contato mesmo. Eu não sei, penso um pouco diferente, né? Porque hoje as mídias sociais estão aí justamente para você atingir públicos específicos. Sim. Talvez, se for um interesse, né? Ou se alguém tiver assistindo aí queira você fazer um marketing direcionado para esse tipo de público. Você tem muito filtro, né, nessas plataformas. Tem. Você direciona para quem você quer. Posso tentar fazer isso. Pode ser interessante, porque não sei como é esse mercado, se realmente tem uma demanda que justifique, eu acredito que tenha, porque tem muita questão dos fertilizantes, dos produtos que são aplicados. Precisa de licença. E aí você tem lá... mas o produto vai ser aplicado no solo. Mas você precisa do engenheiro para validar se aquele produto está dentro, se aquela empresa, o registro está correto. Por exemplo, sobrou a embalagem, o descarte dessa embalagem do produto que eu apliquei. Tem resíduo dentro do produto, eu não posso simplesmente lavar e jogar no rio ou jogar em imagina. Então... Mas acontece. Já acontece. É raro, mas acontece. Acontece. Porque teve um cliente nosso, tem um cliente que trabalha com fertilizante, tem um cliente que ele não tinha, então o que ele fazia? Ele usava os produtos, e aí quando ele comprava, ele já falava, você some com essas embalagens daqui, você que leva embora para descartar. Ele não tinha preocupação disso, a gente descarregava e carregava. Ele ainda tem essa parte. Então esse é um cliente muito antigo, eu nem sei como ele está mais. Ele já não hoje vai uma dica, quem tiver, e para vocês também, quando você compra fertilizante em embalagem de plástica, hoje em dia está muito a parte de logística reversa. Sim. Então você tem a sua embalagem plástica, o seu tambor, o seu recipiente que veio, o seu produto químico, a maioria das empresas pegam a embalagem e devolvem para a pessoa ali. Deve ser feita uma lavagem, uma limpeza para poder reutilizar essa embalagem. Mas isso é obrigatório ou a logística reversa era obrigatória. Ela tem uma lei. Tem uma lei, sim. Então, assim, você pega, não são todos os outros tipos de resíduos, mas tem alguns resíduos que sim cabe na logística reversa. Por exemplo, as pilhas alcalinas, nós temos logística reversa. Tanto que em Piracicaba existem alguns pontos de coleta de pilha, eletrônico, lâmpada fluorescente. Lâmpada fluorescente, essas lâmpadas de LED, não sei se esse aqui é ou não, mas a lâmpada de LED ela é reciclável. Não é. Porque não tem contaminante nela, ela é 100% plástico. Então dá para reciclar. Inclusive, o professor Google está aí,
Eu vejo uma vez, eu não sei se dá certo, só abre, faz negócio e bota funcionar. Eu não sei se realmente... São componentes eletrônicos, ali é muito simples, né? Então, eu quando peguei a primeira vez, pensava que aquele bumbo dela fosse vidro, mas é plástico. É plástico. Então, era reciclável. Você arranca com a mão ali. Isso. Agora, a lâmpada fluorescente, que ela geralmente era comprida, ela já é resíduo perigoso. Tem mercúrio lá dentro, é tóxico pra caramba. Isso. E nesse aí não cabe logística reversa, tá? Quem tem, não cabe logística reversa. Precisa de uma licença da CETESB Pro descarte. pro descarte legal. Então você que tem empresa, que tem essas lâmpadas, não pode ser descartado. Não é lixo comum. Não é lixo comum, não é reciclado, não é logística reversa. É CADRE, que é um documento da CETESB-BIT, para você destinar esse tipo de resíduo. Ou você encontra em algumas empresas que fazem a coleta dessas lâmpadas, né? Aí tem a coleta ponto de que vende, mas isso as pessoas não são obrigadas a ter esse ponto de coleta, né? Mas isso eu tô falando mais da pessoa complexo física. Um negócio desse. Eu já estou entrando aí para... Vamos supor, você tem uma casa e tem essa lâmpada. A CETESB não licencia a casa, residência, só a empresa. Então, você consegue enviar essa lâmpada fluorescente da sua casa para esse ponto de coleta. Você tem uma empresa, você não consegue. Se você tirar aquela lâmpada da sua empresa, é passivo de multa. Porque o seu resíduo tem que ficar dentro do seu estabelecimento. Caramba. Só pode sair de lá com a licença da CETESB. Olha, essa é nova, aí fica a dica, hein, gente? Cuidado se aí. você está pensando em abrir uma indústria, esquece. Não põe a lâmpada fluorescente, Não, hoje em dia tá para pôr as de LED aí. Hoje você nem acha quase para comprar uma lâmpada dessa. Muito difícil. Nossa, mas ainda tem um lugar que ainda tem. Tem. Os prédios mais antigos, né? Amanhã eu vou numa empresa e espero que feche o negócio, que a pessoa fala que deu match, né? É de um parceiro do clube de negócios. Legal. Você vê que o serviço dela não é serviço de licença ambiental, mas ela dá ela oferece um serviço que tem que ter tinta, resinas, estopa contaminado com tinta, com solvente, então são todos resíduos contaminantes. Altamente contaminantes. Exato. Né? Então, assim, ela não precisa de licença, só que ela mexe com alguns materiais e itens que são prejudiciais ao meio ambiente, são resíduos. Então, aí no caso desse, ela está te contratando porque ela quer fazer algo diferente? Ou... Não, ela quer destinar. Ela saber não sabe o que fazer com aquilo. Já está amontoando, você está prestando uma chegando, consultoria. Já está chegando e não sabe para onde que vai. Mas tudo bem, eu não uso... Eu uso apenas... Vou dar um exemplo aqui. Uma lata de tinta de 3 litros cada 6 meses, ou seja, é muito pouco. Mas você vai juntando. Uma hora você vai ter que descartar aquilo. Né? Então você vai ter aquela lata de tinta ali, aqueles insumos, né? Tudo mais, contaminados. Então você tem que se cadastrar na CETESB, pegar o CADRE, pegar uma empresa especializada e mandar esse resíduo. Não pode, eu vou pegar aqui, vou mandar para o Ecoponto, vou mandar aqui, vou para pegar aqui. Esquece. É multa. Caraca, eu não fazia ideia. Aí a parte do resíduo ela não depende dela ter uma licença para utilizar aquilo, mas na hora que ela vai descartar, ela tem que fazer um processo correto e aí sim uma licença da CETESB momentânea para aquilo. Momentânea, mas só que a parte de resíduo é bem burocrática, porque você tirou a parte... Você tem o seu documento que chama CADRE, que é a sua licença, para você destinar aquele resíduo. Não é qualquer empresa que vai se destinar. É uma empresa já cadastrada na CETESB que tem autorização para pegar aquele resíduo. O seu documento vai vir na Felipe Bahia. Da onde vem para onde vai. Exato, de onde vem o gerador e quem vai pegar. Se tiver, aí também vai ter o transportador. Geralmente são as próprias empresas ou eles terceirizam. Entendi. Então, o nome de todo mundo vai ser todo mundo. Se no meio do caminho der problema, você está ferrado. Uma coisa que o pessoal não sabe. É o seguinte, no meio do caminho, o caminhão tombou e o seu lote do seu contaminante
vazou, Quem que é quem vai ser responsável? o responsável? Todo mundo pensa que é o transportador. Não, é corresponsável. A origem do produto. É a origem mais o transportador. Os dois são responsáveis. É corresponsabilidade. Então, esse Para todo mundo, se bobear até para o destinatário. Exatamente. Então, assim, é por isso que meio ambiente é uma coisa assim que tem que pegar e fazer certinho, porque quando chegam as multas, a multa é pesada. E a CETESB não trabalha lógico, trabalha com reais. Só que a multa é feita pela UFESP. UFESP, né? Então, Sim, a UFESP É a Unidade Fiscal de São Paulo. Sabe quanto está saindo a UFESP esse ano aqui? Eu não... Esse ano uma UFESP está custando R$ 34,26. Então vamos supor, se a pessoa aplica aí 100 UFESP, já são 340. Não, 3. Mas normalmente... 3 mil. 3 mil. É isso, são contadores obrigatórios. 3 mil, isso? 3.400. 100, né? 100 UFESP. 100 UFESP. Então a pessoa fala, é 100 reais. Não é não. Não, é 100 UFESP. Multiplica por 34,26. E assim, eu já peguei viagem em São Paulo, na época eu estava trabalhando lá, recebi uma multa aí de apenas 15 mil UFESP, 100 mil UFESP, 100 mil UFESP. Você põe na ponta do lápis aí quanto que não tem que pagar a multa aí para a CETESB. Então, assim, é uma coisa, o meio ambiente não é uma coisa séria, sabe? Porque as pessoas pensam, meio ambiente é uma árvore que eu vou tirar foto, faz amor, né? Vou plantar uma árvore na minha calçada. Realmente, e a gente depende dos recursos do meio ambiente. Depende. Eu costumo dizer As que... coisas não literalmente dão em árvore, né? Parece do nada. O que está lá no mercado não foi criado pela indústria sem uma matéria-prima que é natural. Exato. E é uma coisa que eu comento, sim, que a gente tem ciclos, né? As primeiras empresas que surgiram na Revolução Industrial não se preocuparam com isso, e aí poluíram de forma desenfreada. A contrapartida foi a fiscalização e a multa alta. É uma galera que já poluía estava muito. fazendo. E aí veio multas altas. Hoje a gente vai buscando, tendendo para um equilíbrio. Eu visito muito produtor rural e me surpreende que tem um discurso que fala o produtor rural polui, desmata. Cara, se tem uma galera que é preocupada com o meio ambiente, são os produtores rurais. Porque tem até alguns parceiros nossos que fazem estudos do solo. Então, fica resíduo de fertilizante, eles têm que fazer todo um tratamento para fazer o próximo plantio. Tem toda uma preocupação para usar um fertilizante adequado que não vai contaminar o solo. Porque pensa assim, o produtor ele não vai usar o solo só uma vez. Ele vai plantar, esse ano colher, o ano que vem de novo, Então, se ele usar um produto merda, ele acaba com a fonte de renda, a fonte de renda dele. E a fonte de renda dele do ano seguinte vai estar prejudicada. Então, a maioria que eu conheço, que eu visito, que eu trabalho, todos eles têm uma preocupação crucial mesmo. E é real isso, né? Das pessoas a gente vê em comitê, tem o comitê PCJ, FEHIDRO, as reuniões, essas pessoas que dependem, que é o agricultor, ele é preocupado. A fonte de água mesmo, né? Normalmente eles usam, quando tem uma mina ou tem um rio que passa no fundo da fazenda, eles utilizam isso para irrigação. Eles não querem o rio contaminado. Lógico. Eles se preocupam com a cadeia do rio. Por quê? Porque se contaminar o rio, quando vai estragar a plantação dele, ele vai perder uma safra. E perder uma safra, meu amigo, muitos não voltam. Não voltam. Não conseguem. Tudo para... paga a dívida, às vezes, quando empata, quando lucro. Às vezes o prejuízo é muito gigante. Então eles têm uma preocupação muito grande com o meio ambiente porque envolve muitos fatores. Mas de fato, antigamente as indústrias fizeram muita cagada. Faz parte, né? Acho que é um processo de aprendizado, né? A gente faz, como diz um grande amigo, fazendo merda que se aduba a vida. Ele faz, aí aprende, aí melhora. Mas eu acho que é isso. Então você presta consultoria para indústrias, né, que precisam tirar uma licença de operação. Licença de operação. Mas também você faz esse trabalho de consultoria para quem precisa fazer um descarte momentâneo. Exato. Material que utiliza. Aí o que eu faço? Eu pego os preços de amanhã. São várias empresas que podem pegar esse resíduo. Eu entro em contato com as empresas, mostro para eles, você já tem uma relação de empresas que você... Essa aqui é menos que... Nessa hora porque tem um custo, né? A pessoa custo. tem que não só pagar a licença lá na CETESB, como que é o... do CADRE. Ela tem que contratar a empresa para fazer isso. Isso. Então, assim, as pessoas cobram por quilo. Então, tem o transporte e tem o tratamento do resíduo. Não é só o transporte. Então,
No final, sai caro, mas aí eu tenho que, o trabalho de te oferecer, ó, tem essas 3 empresas aqui. Geralmente eu entrego o que tem o menor valor. Se a pessoa fala, não, Gustavo, eu não quero o menor valor, eu quero qualidade do meu serviço, eu quero que uma coisa que dê certo mesmo. Eu já volto, aí eu tenho uma que eu conheço, eu falo, ó, tá aqui, qualidade em primeiro lugar, então é isso aqui. Então eu vou muito do que o cliente fala. Eu falo, Gustavo, eu não consigo pagar o preço de preço mesmo. Porque a gente sente quando a pessoa quer preço. Ela fala, tem preço? Então é esse. Você vai entender, tem tanto tal, mas você quer qualidade. Mas tá deixa preocupado. claro, você pode ter problema com isso. Isso. Você quer qualidade, você quer... Porque assim, todas as empresas são credenciadas para você ter, mas só que elas são obrigadas a te fornecer o documento que o destinando, informando que o resíduo foi destinado, informando que o resíduo está guardado. Adequadamente. Exato. Que é o seu comprovante de que você fez a sua parte. Isso. E poucas empresas entregam isso. Geralmente a pessoa que tem que entrar em contato fala, cadê o certificado de destinação? Cadê o meu certificado? Se passar a fiscalização ali... Não está na hora, a pessoa não está na reunião, está viajando, e aí como você faz? Então, todas as empresas têm cadastro na CETESB, todas as empresas cumprem, mas é o pós-serviço e a qualidade. Né? Então, aí é a bacana. pessoa que então, decide aí, né? Mais uma vez, né, você começou falando, né, para abrir uma empresa, procure uma consultoria para destinar o seu descarte, né, de forma regular. Você vê assim, tem muita... Contrate uma consultoria também. Contrate eu aqui. Se for fazer indústria, eu comentei, o exemplo que eu dei de contratar um advogado, um contador e uma pessoa voltada para o financeiro, é para uma empresa simples, consultoria, um comércio simples. Se você vai abrir qualquer coisa que gere algum resíduo, você tem que ter um engenheiro ambiental, você tem que ter um cara, você tem uma licença do Corpo de Bombeiros, então você vai precisar de um engenheiro de segurança do trabalho para mapear risco de funcionário. Isso. Então, quanto maior a tua empresa, maior os riscos que ela está exposta. Sim. E vai ter que ampliar a tua equipe multidisciplinar para dar esse suporte. Às vezes você tem uma cozinha, você vai precisar de avisa. Se você entrar no mérito de alimentício, então... Nossa senhora, aí já abriu, já... Não, e esse é um problema que o contador enfrenta, que eu converso muito com o pessoal, porque às vezes o cara fala assim, vou abrir uma empresa. Aí eu falo, você quer o segmento? Você tem que procurar uma pessoa para segurança do trabalho. Você não faz? Não sou engenheiro de segurança do trabalho. Não sei como avaliar risco, eu não estudei isso. Mas antes não era obrigado. Isso é fato. O Brasil tem esse problema. A lei sempre exigiu de segurança do trabalho. Só um exemplo. É igual a Anvisa também, a lei sempre exigiu. Só que hoje tem o tal do E-Social. Quem é empresário sabe o que é. O E-Social obrigou, porque a lei falava que você tinha que ter esse documento de um técnico de segurança do trabalho apresentando um laudo, chamava PPRA e PCMCO, onde você linkava tudo da segurança do trabalho da tua empresa. Sempre foi obrigado você ter esse documento da tua empresa. Só que a Receita não fiscaliza. Então, ninguém fazia. O E-Social exige que você envie junto com a folha de pagamento. Eu não tenho folha, você tem que enviar no começo do ano dizendo que você almeja. O E-Social tornou isso obrigatório. Aí é um caos total. Mas você falou que já enviaram. Não, filho, segurança do trabalho, você tem que colocar um segurança do trabalho. Eu te falo pra você, o que é importante daí nesse caso aí? Network. Porque, vamos supor... Quem pode me ajudar com isso? Aí você já cria, porque o network, que nem hoje de manhã eu participei de um network, de um café de manhã. Só que eu fui nesse café da manhã não voltar, eu vou fazer uma venda. Eu vou criando conexões. Porque eu preciso ter conexões. Então, assim, chegou uma pessoa lá que era vendia móveis planejados. Mas não tem nada a ver com você. Não, você tem sim. De onde vem sua madeira? Eu pego da distribuidora. Mas eles que fazem, eles que cortam. Eles que cortam, então você já pode me indicar para eles, entendeu? Eu já fui nesse ponto. Se ele processa, né? Ou como você descarta esse material. Entendeu? Então, assim, você tem uma madeira, eu sou madeireiro, faço móveis planejados. Pode ser que realmente você não precise do meu serviço, mas o teu fornecedor precisa. Então você cria conexões. Então, assim, e não é somente quem vende serviço, é para todas
Então, tanto de produto, tanto de serviço. Eu não sei se estou falando besteira aqui, se quiser corrigir. Acho que serviço é mais, eu não sei, o que você acha? É que o serviço ele é mais fácil a conexão, de certa forma. É. Ele é mais prático, ele é mais lento a efetivação do negócio. Vender serviço, você sabe, É. a gente conversou já sobre isso, né? Vender serviço é uma coisa muito difícil. É, Às vezes a pessoa não dá valor para aquilo. Você não tem nada entregando. Você não tem Eu um tenho produto tudo pra ver. físico. É a outra ponta. Você está entregando um relatório no máximo, porque hoje não é nem um bando de papel, é um PDF. Não, verdade. Hoje, exatamente, foi uma coisa que o investimento que eu fiz faz pouco tempo, comprei um tablet e todas as minhas reuniões, Registrado. inclusive depois eu pedi para você tirar uma foto aqui, Opa. porque assim, o que não vão fazer? Eu mostrar que estou ativo, porque as pessoas querem saber que você está ativo. Quanto tá participando. Você está na área, você tem contato. Se precisar, você vai resolver o problema dela, não está te contratando para ter mais dor de cabeça. Você está fazendo o seu escritório de contabilidade, tira uma foto da sua equipe com as papeladas na mesa lá, que você está conversando, você pede de uso de imagem da pessoa, você pode usar perder da mão, faz um negócio fechado, né? No meu caso aqui, tirar foto fazendo sondagem, tirar foto de uma consulta. É fazer seu marketing, né? Porque nessa parte, mas eu não tenho nada para ver. Opa, eu ligo o tablet, aqui ó, vai ser desse jeito também, ó, um caso de sucesso tá aqui, e assim vai. Então, aqui teve esse problema, a gente resolveu exatamente, assim. Foi isso que eu vi. Mas o serviço você não tem nada para oferecer, produto você tem esse mouse, ele é ergonômico, ele é moderno, vai te dar um prazer maior para usar. A pessoa vai pegar, é no tato, né? No serviço não tem isso. Então foi uma coisa que eu vi. É aquilo que eu falei para você aquele dia lá do encontro que a gente teve. Vender serviço, na verdade, você está entregando um benefício de que é a pessoa não ter dor de cabeça para resolver aquilo. Exatamente. Por que você contrata um contador? Porque eu não quero ficar lendo lei, né, entender qual é o melhor caminho tributário para a minha empresa. Que eu contrato um engenheiro ambiental, porque eu também não quero, primeiro porque eu sou obrigado, né, se for o caso. Porque eu preciso ter uma licença e tem que ter um engenheiro responsável. Exato. Porque eu contrato um representante comercial, que é o meu caso, né? Sim. Porque eu não quero investir numa equipe de vendas e ter frota e ter benefício, funcionário, gerente. Contrato um representante, você está resolvendo uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Né? Você poderia ter exatamente. Você está querendo. Quando você contrata um serviço, você quer comodidade. Você quer tranquilidade. Então você tem que transparecer para o seu cliente que ele vai ter tudo isso. Que é um exemplo muito prático. Por que as pessoas contratam faxineira para casa? Tem duas respostas. Uma porque, nossa, dá muito trabalho. Mas se você for pensar bem, no fundo, assim, eu quero ter mais tempo para ficar com os meus filhos. Outra coisa. Com a minha família. Então ela vai lá cuidar da minha casa, eu vou passear com meus filhos. Exatamente. Então você está comprando o quê? Comodidade, o prazer, seu tempo, o prazer estar seus filhos. E não ter a dor de cabeça. Exatamente, concordo. O serviço, no geral, é isso. Né? Salvo casos pontuais e obrigatoriedades, como a lei exige. Né? Às vezes o cara fica irritado, então eu tenho que fazer isso aqui, caro pra caramba. Você quer fazer, então, tem que fazer. Pode parecer controverso, mas se existe uma lei é porque já deu alguma merda. Já. Não é? Eu gosto de usar o exemplo da plaquinha no banheiro. Urina no vaso de descarga. Porra, precisa falar isso? Precisa. O óbvio precisa ser dito. Precisa. Se tem uma plaquinha ali é porque tinha gente usando o banheiro, não dando descarga e não urinando no vaso. É muito parecido com a lei. Tem aquela famosa, verifique se o elevador está no andar. Ao entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Alguém caiu, gente. Sim, alguém entrou sem olhar. E hoje todo elevador tem, mas... Mas é isso, acho que faz parte do processo. Mas legal, cara. Puta, muito legal conhecer um pouco desse mundo aí, que pra mim era algo totalmente desconhecido. Eu tive algumas vivências nas indústrias. Você está um pouco mais relacionado com isso, né? Eu ajudei um cliente a organizar também, contratou um engenheiro porque tinha que fazer, não te conhecia na época, foi uns 3, 4 anos. A gente ia fazer uma pequena fábrica, meu amigo. Num primeiro momento eu falei, vamos fazer. Aí eu catei a lei da
Lei é lei, vamos ler. Aí a lei referenciando para outras. Aí foi tanto link, meu amigo, que eu peguei e liguei. E assim... Isso quando não atualiza da noite pro dia, né? Eu já tô no meu fim da faculdade. Não, aí eu peguei e desisti. Eu peguei e liguei para um conhecido, trabalhar na prefeitura, e falei, olha, eu tô precisando abrir Quem vai fiscalizar uma parte é a prefeitura. Eu estou precisando fazer aqui uma pequena fábrica. Vocês têm alguém que trabalha com vocês aí que vocês já conhecem? Me passar o número? Então, tem sim. Entre em contato com esse rapaz aqui, que ele vira e mexe, está protocolando um processo aqui de licenças ambientais. Beleza. Vamos fazer isso. Perfeito. Você falou prefeitura, é uma coisa assim... Eu também trabalho com a prefeitura de São Paulo. Nossa, uma burocracia danada. Porque eles... A minha visão que eu tenho de a prefeitura, ela, quando você envolve vários órgãos, eles duplicam. Por exemplo, preciso de uma licença da CETESB, então eu preciso ter a área delimitada, um projetinho ali, uma plantinha abaixo. A CETESB existe de um jeito. A prefeitura muda uma vírgula aqui, tem que ser, não, isso aqui tem que ser, não pode ser modelo paisagem, tem que ser retrato. Tem que ser... É uma coisa idiota, mas quem está fazendo o dia a dia já acostumou, já faz 2 modelos, esse é para a prefeitura, esse é para a CETESB. Não, e o pior é que é assim, né? Você chega lá na prefeitura, ele pega seus papéis. Assim, tá faltando isso, te devolve. Você vai lá, prepara tudo e volta lá. Tá faltando isso. Ele não olha tudo para ver tudo que tá faltando. Cada vez que você vai, ele fala uma falta que tem. Se tiver 10 pendências, você vai botar 10. Por o seguinte, que nem aconteceu. Até ontem eu estava fazendo o protocolo, porque cliente, alguns deixam em cima da hora, então tem que entregar e ontem é o último dia. Senão, arquivo morto, tem que fazer o processo tudo de novo. Paga tudo de novo. Então, para não perder, vou fazer tudo isso aqui hoje. Vou ficar até 9 horas da noite fazendo. Vou orar fazendo. Então, o que aconteceu nesse caso? A primeira vez, protocolei o estudo que eles pediram, só que ainda bem que o cliente foi compreensível. Eu me baseei numa norma antes de começar, antes de sair. Daí, o processo já estava rolando na prefeitura de São Paulo. Aí, quando eu apresentei, aí tinha alguns documentos para ser feito ainda a complementação, e faltava a VCB, faltava não sei o quê. Mas quando eu protocolei o estudo, era uma norma. Quando eu comunique-se, alterou a norma e pediu para trocar o estudo. Inicial. Nossa Senhora. Teve que fazer tudo de novo. Aí eu tive que... Não, mas você apresentou, Gustavo. Não, mas aqui vai ser isso aqui. Aí eu tá vendo esse documento aqui? Mudou a norma. Eu fiz enquanto era uma. É a carinha da prefeitura. Colocar isso na norma do cliente é difícil. Mas ele foi uma pessoa compreensível. Tentamos conversar com o técnico. O técnico nem entende o telefone. Tem que entregar. Quer, tem que entregar, então nós temos que fazer. Mas aí cabe o jogo de cintura. O jogo de cintura, você e o cliente, né? Então, nesse caso aí, eu tive que dar um desconto para ele, porque não vou cobrar de novo, o certo seria cobrar de novo. Então fica de casa. Mas aí é uma política comercial, que você cria um relacionamento, o cara entendeu, se você fez um negócio bom para ele. Infelizmente a situação mudou fora da sua sala. Não tem. Não dependia de você, veio de fora. O governo mandou. Aí você cria outro relacionamento, o cara acaba te indicando para outros, quando precisar vai te chamar de novo, sabe que você foi honesto. Então, já passou por isso, já creio. A cara dele tem já sabe. É a carinha da prefeitura. Aqui a gente tem um negócio que implantaram de um mês para o outro, que é um protocolo, uma procuração. Antes eu estou abrindo a empresa, eu preenchia a ficha com os dados da empresa, contador responsável, era o meu nome e meu CRC que estava ali, chegava e falava, estou abrindo essa empresa aqui. Protocolava, agora não pode. Agora eu preciso de uma procuração do sócio da empresa dizendo que eu posso protocolar um processo na prefeitura. Não, mas não faz sentido, eu sou contador dele. Contador, já está tudo certo. Meu nome está aí. Não, tem que ter uma procuração. Mas isso é da prefeitura daqui? Daqui de Piracicaba. Porque as outras estão todas digitais, eu não preciso mais ir lá, mas a daqui eu preciso entregar pessoalmente. Aí eu entreguei, me mandou uma procuração besta, assim, bem básica. Era melhor não ter. Aí eu fui lá, tá aqui então. Aí eu fui na prefeitura, primeira vez, você tem que ter a procuração. Voltei até o escritório, fiz a procuração, o empresário assinou, fui na prefeitura e entreguei. Beleza, protocolado. Aí veio a mensagem, teu processo está liberado. Eu fui até a prefeitura retirar o processo. Cadê a procuração?
Eu entreguei quando eu protocolei. Não, você precisa de uma procuração para retirar. Pega aqui, tá no arquivo e tira a cópia. Isso. Não. Aqui foi arquivado, eu não sabia nem o papel. Aí eu tive que voltar, ou seja, um processo que... Quando eu monto o preço para o meu cliente, eu penso, eu vou levar, protocolar e talvez vá 2 vezes. Daí eu fui. Não aceitou, voltei, fui 3 viagens. Voltei 4. Fui, voltei 6. Fui, voltei 8. Quase passei por isso aí. 8 viagens, assim, tipo, e aí você sai do escritório. Por mais que seja na cidade, você perde 1 hora. Perde seu dia, praticamente. Você perde seu dia. Protocolar um processo. Não, isso se você quiser fazer tudo isso num dia só, né? Porque você chega lá, tem uma fila enorme. Então, e aí tem os pormenores, tipo, isso aí demorou 2 dias, porque nessa ida e vinda o empresário saiu, foi fazer outra coisa em outra cidade e já começou a procuração. Eu falei, liguei, hoje não deu, amanhã a gente retira. Então hoje quando o cliente pergunta quanto tempo demora, eu falo, 30 dias. 30, 60 dias. Já contando com os BO. Os possíveis BO. Foi a mesma coisa. Em São Paulo foi a mesma coisa. Eu fui fazer vistas de cópia do processo que já estava em andamento. A procuração minha já estava no processo. Eu, geralmente, que está no processo, então eu só minha carteira de motorista, meu PG e meu CPF. Cheguei lá, mas precisa de procuração para fazer a sua vista de cópias. Aí eu peguei e falei assim, mas a minha procuração já está no processo. Não, mas precisa de procuração. Mas o processo é físico, só você pegar aqui, a procuração está aqui. Mas tem que andar conforme, né? Aí eu tinha uma cópia no meu e-mail. Sempre que eu aprendi, põe tudo no e-mail ou joga na nuvem, esses documentos. Aí eu achei uma papelaria, imprime aqui para mim. Tá aqui, ó. Posso fazer agora? Não, o que não tem o menor sentido, né, cara? Porque assim, você levou uma cópia, que pode ser falsificada, inclusive. Não, porque em tese, se tem a procuração, a pessoa vai pegar o processo, me entrega se você negar. Tá aqui, então você pode retirar. Tá tudo ali. Exatamente, mas é uma burocracia muito grande. É muito complexo. Mas legal, cara, assim, deixa seus contatos aí, suas redes sociais, endereço do site, onde você quer que as pessoas te encontrem aí para conhecer, bater um papo, chamar para uma reunião, um café e contratar os serviços do Luiz Gustavo aí. Quem quiser contratar meu serviço, por favor, contrate. aptengenieriambiental.com.br, né? Tudo junto. Tá? É um site que tem o porquê você tem que você contratar o meu serviço. Tudo lá está explicando. E aqui foi exatamente a prática. Nós demos serviços práticos, exemplos práticos.